Olá, seja bem-vindo aqui no My Nature Color. Esse é o meu canal onde eu falo sobre coloração pessoal, onde você pode aprender como usar as cores a seu favor, onde você aprende como usar a sua personalidade, o seu estilo, e você escolhe como usar as cores que podem e estão relacionados com as suas características físicas e também com o seu estilo de vida. É nesse canal que você aprende isso e muito mais. Então vamos lá para uma nova análise. Então vem comigo. Essa é a Liz, é uma modelo aí que apresenta umas características que a gente já consegue fazer uma relação aí com cores marrom, alaranjado, então são cores de pigmentos mais quentes. E a gente então já consegue ter uma ideia que provavelmente a Liz vai cair nessa cartela com essas características de tons muito mais quentes do que tons frios. Isso não quer dizer que ela não vai ter azul, verde, vermelhos, violetas, porque é essa combinação entre os pigmentos, o quanto de amarelo e laranja para torná-lo quente, o quanto de pigmentos mais azuis para tornar mais frio. Então, ela pode cair numa gama, inclusive, de ter esses tons de violeta, esses tons de azul, puxando para um pouco para uma característica de cores mais quentes do que as frias. A gente consegue perceber que algumas pessoas, a gente consegue fazer essa relação com a natureza de uma forma muito fácil, e a Lisa é um desses casos. Por causa dessa tonalidade, esse dourado, esse alaranjado que ela apresenta na pele, a gente consegue aí fazer essa relação com as cores de uma região que tem um deserto, essa areia, né, que se movimenta, que ela nunca é constante. Então a gente percebe, provavelmente a Lisa aí pode ter uma característica de personalidade também, um pouco camaleona, né? Ela apresenta também, quando a gente observa o rosto dela, as feições bem delicadas, essa característica também de uma sutileza e de uma feminilidade e ao mesmo tempo desse mistério, como é a natureza aí, como é a paisagem de um deserto que tem as suas sutilezas, essa coisa mais silenciosa, e pode aí estar relacionado também com essa característica de personalidade aí da Liz. Mas o que a gente vai fazer aqui é focado com essa análise de coloração pessoal para determinar a cartela de cores aí da Liz, que a gente sempre vai olhar primeiro como característica física, quais são essas cores que a gente percebe como pigmento no cabelo, nos olhos, na pele, para fazer essa primeira leitura. E a gente consegue ver então que essas cores que ela apresenta como característica física, ela tem esses pigmentos frios no cabelo, né? Esse pigmento é um tom preto mais escuro, mas já o olho apresenta essa característica de um pigmento, tanto quente quanto frio, é um marrom bem escuro, mas tem um pouco aí dessa pigmento um marrom mais frio, tem algumas áreas que são um pouco mais quentes, então pode-se dizer que ela tem aí, então, se olhar para o cabelo e para os olhos, alguma coisa de neutro nos olhos, porque tem esses dois pigmentos, quente e frio, e um pigmento mais frio no cabelo. No entanto, a gente olhar aqui a pele dela, ela apresenta esses marrons, marrom dourado, marrom alaranjado, tem uns tons de vermelho que a gente percebe aqui nos lábios da Liz. No entanto, apesar dela estar com um certo brilho no lábio, mas a gente consegue ver que mesmo aqui no lábio dela, acaba sendo um tom mais puxando para o quente. Esse vermelho alaranjado é suave, é sutil, mas ainda assim ela apresenta essa característica predominante desse calor, né? Na pele dela, nos lábios, enquanto que os olhos têm um pouco do quente, do frio, e o cabelo, essa característica mais fria. A gente vai ver então como é que vai ser essa reação, né? Porque na verdade o que a gente olha quando a gente faz análise de coloração não é porque você usa determinada cor, quando a gente pensar numa roupa, num tecido que você está usando, não quer dizer que porque você colocou uma cor com pigmento mais frio,
e de repente ficou mais apagado, não ficou bem, não quer dizer que a sua pele é quente, ou porque você usou um pigmento mais quente, que significa que a sua pele vai ser também quente. O que significa que você reage bem com aquela cor. Não vai ser esse fator que determina a sua coloração. São várias outras combinações, são vários outros fatores, não só essas características físicas, como também sua personalidade. E dentro das características físicas, se a gente analisar de uma forma mais aprofundada, de uma forma mais direcionada para a pessoa, a gente vai ver que a maioria de nós não temos só pigmentos quentes ou só pigmentos frios. Algumas pessoas acabam tendo uma porcentagem maior desse pigmento mais quente, que na hora de usar cores quentes vai reagir muito bem, vai harmonizar. E outras acabam tendo aí uma porcentagem não muito diferente desses pigmentos quentes e frios. No entanto, existem outras dimensões da cor. Tem a parte do quanto é claro, quanto é escuro, que é o valor, o quanto é saturado ou não. Então, toda essa combinação, aos olhos do observador, vai parecer que determinadas cores não fazem muita diferença. Então, tem que se observar qual é a principal característica que uma pessoa tem dentro dessas dimensões. Ela vai ser a maior proporção que a pessoa tem que tomar cuidado na hora de utilizar, por isso ela tem que consultar um analista de cor, alguém que entenda, para dar essa orientação, qual é a sua característica principal, o que você vai ter que se preocupar na hora que você vai ter que escolher as suas cores, mesmo você tendo uma cartela de cores, porque uma cartela de cores, ela é apenas uma pequena prova ali, porque existe mais de 50.000 cores que você pode estar usando, ou seja, subdivisões. Mas se você entender as suas características físicas, se você entender qual das dimensões que é mais forte, que predomina mais para você, para harmonizar, você vai acabar, então, entendendo como fazer as escolhas das cores que vão ficar melhor para você, de acordo com a sua cartela, que é uma base ali, que dá uma orientação. E com o tempo, como é uma nova leitura que a pessoa está aí fazendo, com o tempo a pessoa vai aprendendo, ela vai se observando, ela vai ganhando esse traquejo, vai fazendo com que ela tenha mais abra o olhar, né? Que a gente não está acostumado a nos olhar, de nos observar, de enxergar o que a gente tem de bonito. E quando a gente trabalha com as cores, quando a gente se observa, é um trabalho com a gente mesmo, um trabalho conosco, um trabalho de percepção, um trabalho de entendimento, e não só dessa parte física, mas de personalidade, de estilo, porque a forma como você vai utilizar a sua cartela de cores, mesmo uma pessoa caindo numa categoria que se pareça com uma outra, a forma de combinar essas cores é uma forma de combinar a sua identidade ao mundo, não é igual a outra pessoa que tem uma cartela meio parecida. Então, você tem aí vários fatores para que sua cartela se torne personalizada e única. Nunca alguém vai ser igual ao outro, porque você é único, você tem as suas características, você tem o seu estilo de vida, sua aprendizagem na vida, que vai fazendo com que você vai tomando escolhas, vai gostando de determinadas cores, vai também se identificando com a forma de como utilizá-las. Então, tudo isso entra na análise do My Nature Color. E aqui, voltando, a gente então observou aqui que as cores da pele aqui da Liz tem esse alaranjado, esse marrom, tem essa cor aí do olho que não chega a ser um branco, é um branco mais quente também. Então, a gente consegue ver que a Liz, ela tem como característica, porque ela reage muito bem às cores mais quentes. Também ela fica dentro da cartela dela, dentro das cores dela, essas cores têm que ter uma certa profundidade, tem que ser mais escura. E ter esse calor, ter essa cor aí que, puxando para um laranjado, para um vermelho, para um marrom. E, ao mesmo tempo, essas cores precisam ter uma determinada saturação. A gente, então, vai observar como que a Liz vai se comportar fazendo essas comparações, que eu sempre faço aqui nos vídeos do My Nature Color. E a gente vê que quando ela
Quando ela usa cores muito frias, mesmo que tenha essa profundidade, acaba aí que tirando aquele brilho, tirando aquele calor, ela fica com uma pele mais suave, né? Ela perde aquele tom alaranjado, dourado que a gente percebe quando ela usa as cores mais quentes. Aí volta essa vida para o rosto dela, né? Faz com que ela fique em primeiro plano. Já quando ela usa cores aí muito claras, ela fica com áreas mais claras na testa, perto dos olhos, outras áreas ela fica mais escuro, então ela fica não fica uma coisa homogênea, ela perde também o brilho, perde a saturação e ela fica apagada. Ela precisa realmente dessas cores mais frias, com uma certa profundidade, que acaba trazendo e mostrando mais ainda essa harmonia, essa característica de calor que a Liz tem. Quando as cores são mais apagadas, são cores mais suaves, acaba também fazendo com que a Liz fique também apagada, fique sem graça, ela perde também o brilho, perde a característica natural dela. Precisa então ter essa saturação, determinada saturação nas cores dela, que vão compor as cartelas da Liz, vão fazer parte, é outra característica importante para ela. Portanto, a cartela aí da Liz, a gente vai ver daqui a pouco, a gente também vai ter que saber como é que ela vai usar essa combinação de cores dentro das cores aí que ela vai acabar recebendo da cartela depois da análise de coloração. O contraste de valor é algo bem importante. Então, a gente já observa aqui que tem esses tons mais escuros que está no cabelo, que está nos olhos, mas essa diferença aí não é muito grande. A gente observa nessa escala de valor, né, que sempre tem essa variação do quanto do claro até o bem escuro, como é que ela vai estar aí se comportando, como é que é a característica dela. Observa-se que o cabelo dela é bem escuro, né? Então vai cair no extremo aqui da cartela, já a pele, os lábios aqui acabam indo para tons intermediários. Então a Liz acaba tendo um contraste de valor médio. Significa que para ela utilizar aí cores, ela consegue usar cores de tonalidades médias para claros ou cores de tonalidade médias para escuro. Nunca utilizar cores muito contrastantes, porque que vai acontecer? Ela vai acabar sumindo e a roupa vai aparecer em primeiro lugar, principalmente se for em grande proporção. Mas isso é só para a pessoa entender se ela quiser harmonizar. Então, por isso que é importante aí o contraste de valor, a pessoa entender. E no caso da Liz é um contraste de valor médio. Tanto a cartela aí da Liz chama uma cartela intensa. A gente observa aí que tem esse calor nas cores dela, mesmo nesse azul, esse verde aí, esse verde que também é um verde mais quente, tem esse verde um tom mais aqua, o chamado teal, né, que é um verde que tem um pouco mais de amarelado, tem um pouco mais de calor, que o verde é a mistura do amarelo e do azul. Então, o quanto de pigmento amarelo ou o quanto de pigmento azul vai determinar o quanto que esses verdes vão ser mais quentes ou mais frios. Esses vermelhos, né, com uma certa profundidade, esse laranja, o marrom com esse calor também, esses tons mais terracotas, mesmo esses tons mais claros, alguns tons aqui que a gente consegue ver bem esses avermelhados, esses tons pêssegos aqui que ela pode estar usando aí principalmente na maquiagem, no blush, no batom, ou mesmo misturar aí na hora de usar uma sombra para o olho também, ela pode estar usando, combinando com marrom, né, quente. A gente vai ver depois como é que fica a maquiagem da Liz. Aqui, fazendo essa comparação, a gente consegue visualizar melhor aquilo que já foi feito aqui na análise dela. Quando ela usa cores aí muito claras, né, a gente percebe que ela realmente desaparece. Ela
ela perde, ela tem essa beleza e natural que ela fica bem com qualquer coisa, né? Assim, de uma certa forma, mas ela não fica aquela beleza que ela tem, a gente não vê aquelas cores, aquele tom dourado, alaranjado, é um contraste baixo, um contraste de valor é claro também, então acaba aí tirando a beleza natural dela. Ela precisa realmente, olha como essa profundidade aí acaba trazendo toda a beleza, trazendo esse calor, esse dourado para a pele novamente, os olhos dela voltam a brilhar, a gente vê bem o contorno do rosto, já comparado com essas cores aí que são muito claras, a gente observa que determinadas áreas ficam mais claras, ela não fica com aquela pele homogênea, realmente cores quentes para ela, mesmo tendo esse contraste aí de médio, quase para baixo, mas tem aí uns tons mais que acabam fazendo esse contraste médio aí, que ela consegue usar aquilo que eu falei, então ela consegue usar tons médios com claros. E tem uma certa saturação aí também em algumas cores, então toda essa combinação aqui acaba fazendo com que ela fique algo bem harmonioso para a Liz. Aqui já é um contraste, como se viu anteriormente, é um contraste médio, mas o que acontece aqui? Já são cores mais frias, até que essa cor mais clara meio que bate com o batom dela, mas essa combinação não tem nada de calor aqui, né? São cores mais frias, então acaba também não favorecendo tanto quanto se ela estiver utilizando aí, apesar de ter esse tom aí puxando, mas tem esse tom um magenta um pouco mais frio, mas tem uma profundidade, que vai fazer essa combinação aqui, esse contraste com esse alaranjado. Então, depende muito como é que a pessoa usa. Por isso que é importante ela entender qual que é essa característica, entender como ela pode fazer as combinações, mesmo na hora que ela estiver usando determinadas roupas aí que tem diferentes texturas, padronagens, né? Que tudo isso vai influenciar também na forma como essa cor vai estar receptiva aos nossos olhos, né? Se tem brilho, se é algo mais maleável, se é uma textura mais grosseira, se é uma textura mais suave, tudo isso também vai fazer com que a cor apareça mais brilhante, apareça mais opaca e a análise de coloração, quando a pessoa faz, ela recebe essas informações, que tipo de materiais também tem a ver com ela, não só na hora de responder as cores para ela, mas como que esses materiais, né, como ela se sente com esses materiais também são importantes na hora dela utilizar as roupas, né, essas combinações aí para ela. Aqui já tem um outro contraste em que tem essa base aqui dessa roupa aqui, que acaba sendo muito clara, ilumina demais, a gente fica até olhando, não consegue nem prestar muita atenção para o rosto dela, ilumina muito o rosto, então tem muitas áreas aí desse branco muito claro, muita luminosidade, acaba fazendo com que a gente perca o foco do rosto da Lisa. Neste caso, tem um contraste, mas já tem esses tons mais escuros, que acaba ajudando um pouco mais. A gente não fica tanto, mas mesmo assim ainda fica prestando atenção mais nas cores da roupa do que nela, apesar de ficar super bem esse verde, esse vermelho, bem melhor do que a cor anterior, né? Que estava ali, ela utilizando. Já aqui tem um contraste baixo, tem opacidade, não tem brilho nenhum, realmente deixa ela muito sem graça. Ela precisa trazer essa profundidade, essas cores que tem esse contraste médio, mas que também tem as outras características presentes. Aqui fica super bem para ela, esse marrom, que ela acaba repetindo essa cor aí dos olhos, trazendo nessa cor, fica super bonito para ela. É uma das cores, né, o marrom para a Liz. É uma das cores coringas que ela pode estar usando em casacos, em jaquetas, né? E utilizando outras cores, vermelhos, laranja, com esse marrom aí sendo uma cor mais neutra. Já aqui a gente observa que realmente essa cor infantiliza, deixa muito sem graça, apesar dela ter
esse olhar meigo do rosto, as feições dela são delicadas, mas ela tem essa outra característica, essa cor que é potente, que é energia. Então, usando uma roupa muito clarinha, muito infantiliza muito ela, além de deixar ela com áreas muito mais claras, não fica algo que harmonize muito bem do que se ela estiver usando aqui já é um tom mais médio, já melhorou um pouco, e realmente se ela usar essas cores mais profundas também acaba aí trazendo vida, trazendo esse brilho, fazendo contorno do rosto, deixando ela super bonita. Ela consegue usar essa profundidade, né, nas cores aqui dela. Já nesta aqui, a gente observa que tem um tom amarelado, laranja, mas é muito suave, tem uma certa opacidade, também deixa ela sem graça, não deixa ela com esse ar dessa beleza natural, de quando a gente observa aqui, quando traz mais vida, né? Trouxe mais profundidade, trouxe um certo contraste, trouxe as cores que estão mais na cartela dela, esse alaranjado, esse marrom, e acaba então fazendo essa harmonia, trazendo essa beleza natural para a Liz. Já aqui a gente tem um alto contraste, e quando a gente tem esse alto contraste, que ainda não é dentro da característica dela, o contraste dela é médio, a gente fica realmente olhando para a roupa, a gente não consegue tirar o foco desse preto e branco, depois que a gente olha para ela. Então, realmente, alto contraste para ela, se ela quiser, ela pode usar, mas é algo que não a favorece, porque é tudo uma questão da pessoa se conhecer e, dependendo do contexto, a pessoa tem toda a liberdade de escolher o que quiser usar. Já nesse caso, já vem para um tom, aqui tem um contraste médio, já não é aquele preto tão saturado, aqui um chumbo, né, um acinzentado, esfumaçado, aqui um tom puxando para um azul também, acaba aí fazendo essa boa combinação com esses dourados e trazendo uma melhor harmonia que tem a ver com as características da Liz, muito mais do que esse alto contraste. Os marrons também presentes na cartela, ela consegue usar mesmo que seja um monocromático. Esse marrom ele é escuro, que tem um pouco desse contraste, um contraste quase baixo, mas tem esses tons que está dentro da cartela dela, então harmoniza super bem. E aqui é utilizar o famoso Vichy, né? Ela consegue usar nessas combinações, tem esse neutro, que seria o marrom, com um alaranjado aqui, e tem essas variações, ficou super bem para ela. Observe que a cor escura, que tem uma boa parte de proporção, que está bem próximo do rosto, né? Apesar de ter esse mais claro embaixo, mas ficou super bem. Já nesse caso, o que a gente observa aqui? Que tem muita informação, tem muita cor, apesar de ter algumas cores ali na cartela dela e tudo, mas usar várias cores ao mesmo tempo, no caso da Liz, não a favorece. A gente novamente fica olhando aqui para a roupa em vez de olhar para o rosto dela. Ela, no caso, quando ela usa essa combinação, mesmo esse terracota, mas usando esse laranjado, é quase que cores análogas aí, então essa combinação tem características que harmonizam super bem e deixam ela muito mais natural. A gente começa a olhar para o rosto dela, primeiro a gente presta atenção para o rosto, depois a gente olha para a roupa e fica super bem para a Liz. Agora a gente vai ver como que ela pode estar usando algumas ideias de maquiagem que ela poderia estar usando de acordo com a cartela que a gente encontrou. Essa cartela que tem cores bem quentes, cores terracota, esses marrons, então a gente já se tem uma ideia que as cores que ficam melhor para ela no blush, ou mesmo na sombra dos olhos, né, são cores que tenham mais esse calor. Pode estar usando algumas cores um pouco neutras, mas o calor, se ela repetir, fica super bem. O que acontece se ela usar a cor muito fria?
parece uma foto aqui de maquiagem, né? Porque a modelo, ela desaparece. A Liz, ela perde aí, os olhos dela ficam muito bonito, né? Porque tem essa profundidade. Mas a pele dela, o rosto, a gente só vê o batom, só presta atenção no batom, que além de ser frio, é super saturado. O blush dela deixa ela perdeu, desapareceu aquele tom dourado, alaranjado que ela tem naturalmente. Ela acaba ficando meio pálida para uma maquiagem de fotografia, fica super bem, que ela tem um rosto super bonito para maquiar, mas não harmoniza. Ela realmente precisa de cores quentes, mas aqui usar muito forte, né? Porque é muito quente, ela fica super bonita, mas muito forte, fica super maquiada, de repente para a noite, fica super bem para usar, mas se ela quiser usar durante o dia, se ela usar um pouco mais sutil, mantém o batom, por exemplo, nessa saturação e essa sombra nos olhos, trazendo um pouco mais esfumaçado, esse marrom misturando com esse terracota, tom mais avermelhado, né, nesse marrom, esse marrom quente, acabam fazendo com que os olhos dela sobressaiam e tira aquele ar, né, esse tipo de maquiagem, ela acaba se tornando mais mulher, né, do que aquela, porque ela tem um rosto bem angelical, bem menina. E com a maquiagem acaba deixando com esse ar aí também de mistério. Aqui usando uma maquiagem bem fria e algo bem mate também. Então são coisas aqui que acabou drenando e deixando ela bem pálida. A gente observa esse batom que tem essa saturação, depois tem a saturação aqui, mas esse blush frio, o pouco violeta, mas é mate, acabou também desfavorecendo para ela. Usar cores frias realmente não a favorece. Se ela usar um pouco mais sutil, trazendo, só botando o blush, né, dentro da cor dela, que é um pouco mais quente, e esfumaçando bem, trazendo algo mais acinzentado, aquele charcoal que tem lá na cartela dela, usando um batom mais neutro, fica super natural e super bonito para a Liz. Então, usar aqui um batom um pouco mais alaranjado, trazendo esse tom de sombra dos olhos, pintando embaixo também com marrom, para estar variando. Também ela consegue fazer essa maquiagem, ficar também natural, já dá outra mensagem aqui e fica super bem. Quando ela coloca tons frios, realmente é algo que não a favorece, parece maquiagem dos anos 80 e não acaba aí tirando essa beleza natural que ela tem. Mesmo que ela coloque aí outras cores, depois a gente vai ver aqui mistura quente e frio, não vai ficar também muito bem, mas aqui a gente observa que realmente o calor, né, na sombra, nos lábios, no blush, acabam favorecendo e deixando bem harmônico, mesmo sendo marcados os olhos, a boca bem marcada, fica super natural. Aqui, por exemplo, aquilo que eu falei, botou o batom que é quente e botou um blush frio, acabou usando aí uma sombra mais azul, uma sombra fria, então fica algo meio estranho, a gente olha assim e parece que ela parece uma boneca, né, pintada, que a gente vê a maquiagem e a pele dela como o frio drena, né, realmente ela não reage muito bem para os pigmentos frios. Isso significa uma pessoa que ela reage bem, ela tem essa característica. A gente viu lá, tem essa característica de pele quente, esse dourado, esse laranjado, ela tem bastante aí, né? Então, ela não reage muito bem quando ela usa pigmento sobre essa pele aí, né? Acaba reagindo de uma forma oposta, não traz a beleza dela. Então, ela realmente ela precisa ter essas cores quentes, esse olho esfumaçado, fica super bem esse marrom, esse terracota. Aqui já puxando mais para uma sombra, mais um tom mais avermelhado também fica outra maquiagem com esses lábios nude, né? Quase só um brilho e essa maquiagem do blush também, um tom alaranjado, fica super bonito para ela, já fica com outro ar,
fica com uma outra mensagem aqui diferente, já não fica essa coisa tão sensual como determinadas cores aí que ela pode estar usando, mas já passa uma outra mensagem, mas fica super bonito para ela. Aqui é marcando só a boca e passando apenas um rímel nos olhos. Ela pode estar usando aquele charcoal mais escuro, como um marrom, esfumaçando muito pouco os olhos, ou nem precisa, e marcando bem os lábios com um blush marrom alaranjado também, que ela pode estar usando, e ficou muito harmônico, ficou muito bonito. Agora a gente vai ver um pouco dentro da cartela de cores da Liz, quais são as combinações de looks, né, que a gente vai conseguir. É só uma ideia aqui do que ela poderia estar usando e tem a ver também com o estilo e não só as cores. Bem, a cartela dela, que é essa cartela aqui muito presente, muito forte, muito terra, muita energia, essa cartela intensa. Se ela quiser usar cores mais neutras, né? Ela pode estar usando, em vez de estar usando o preto, porque como ela tem essa característica de, ela reage muito bem para o calor, o preto vai acabar drenando muito ela, vai ficar muito pesado. Então, ela usar totalmente preto, a não ser que ela faça outras combinações, não é o que vai favorecer. Esse tom aqui mais charcoal, um pouco mais, deixando um pouco mais quente aqui, acaba fazendo com que fique harmônico para ela, consiga usar, se torna algo mais formal, tem um contraste, tem uma certa autoridade, é uma roupa mais para trabalho, são cores mais neutras e fica super bem para ela. Pode estar usando também aqui algo mais, essa cor mais análoga, esse verde, esse azul, né? A gente consegue ver aí na cartela dela, são cores vizinhas. Ela passa essa jovialidade, já passa outra mensagem, está usando também uma saia que também já tem um elemento pele, que é um couro, então já passa outra mensagem, já é uma coisa mais para, não para um trabalho formal, mais para o dia a dia, para sair a algum lugar, mas fica super bem para ela e fica uma coisa, algum look bem jovial. Ela consegue com certeza usar esses laranjas e a gente percebe como fica super bem para ela, esse laranja aí com essa profundidade, tem um certo brilho, a roupa tem esse caimento, é um vestido também que tem essa leveza, que ela tem essa feminilidade, né? Então ela consegue usar esses tecidos. Já aqui é algo mais formal, mais clássico, pode-se assim dizer, não formal, mas tem essa cor vermelha, então essa cor aí que acaba trazendo paixão, acaba trazendo essa coisa mais do relacionamento, e esse vestido que segue a forma do corpo, e ao mesmo tempo acaba tendo uma elegância, uma classe. Então, a forma como a pessoa usa as cores também vai estar relacionado com a textura, com o corte, com o estilo que ela vai estar colocando no corpo dela, vai estar passando a mensagem, ela pode estar passando essa sensualidade, mas de uma forma elegante, como a gente consegue ver aqui nessa imagem, que ela está de vermelho, enquanto que nessa outra que ela está usando uma cor que parece mais sóbria, que é um laranja, puxando para um marrom, mas ela tem esse degote, né? Tem também mostrando a perna. Então, são essa combinação de entender o significado da cor, mas também como está utilizando de uma outra forma, você faz essa harmonia, e você então consegue utilizar sim degote, utilizar sim vestido, peças mais curtas, e passar ao mesmo tempo, sim, essa sensualidade, mas de uma forma bem elegante. Depende muito da pessoa, da estatura, do corpo, de como que ela vai jogar, além das cores. Toda essa combinação é importante para que a sua mensagem seja passada de uma forma sem ruídos, uma forma que você deseje chegar e passar essa mensagem de uma forma também sofisticada, elegante e, por que não, às vezes dramática, né? Pode fazer algo mais dramático, mais intenso também.
como aqui, que já tem uma certa dramaticidade, tem essa sensualidade, essa feminilidade, mas aqui você já tem essa coisa de pele animal, essa coisa mais lembrando um vestido que tem informações aí de onça. Então, cada uma dessas roupas, elas têm contextos diferentes, não só pelas cores, mas também pela forma como se é utilizada, pelo corte, por a forma como a pessoa vai usar, ela vai comunicar todas essas informações em conjunto, passa uma comunicação. Está tudo dentro da cartela dela e também da personalidade, ela é multifacetada, ela é uma pessoa que ela consegue, ela gosta de fazer essas variações, até porque é uma característica da personalidade dela. Então, a Lisa aqui, vamos ver algumas outras ideias de looks que ela pode estar usando. Algo mais natural, lembra um kimono, que tem essa cor também misturando, essa cor mais terracota, essa cor com essa variação, né, com quase um verde militar aí chegando, mas puxando mais para os marrons laranja, mais amarelado. Consegue também usar um outro coringa das cores, esses tons avermelhados, terracotas, laranjados, os marrons são os coringas dela, ficam super bem para a Liz. Então, ela consegue, por exemplo, jogar esse casaco que tem uma cor comum, uma cor mais sisuda, pode assim dizer. O azul escuro, assim como o preto, são cores que se usam muito em momentos mais formais, em trabalho, mesmo em uniforme, né? Então são cores mais sérias. Jogar uma cor, um vermelho, um laranja, acaba quebrando. Mas também a pessoa tem que ter personalidade, porque ela acabou fazendo aí um complementar. E fica super bonito, porque tá dentro das características da cartela, ou seja, as duas têm profundidade, na mesma intensidade, pode-se dizer, também tem a saturação e está dentro dessas cores que ela pode estar usando de temperatura. Então, todas as cores ali da cartela acabam se combinando entre si. Elas acabam aí fazendo, não importa se a pessoa jogar 2, 3 cores ao mesmo tempo, elas se combinam. Só que a pessoa tem que ver se ela consegue, de acordo com o contraste dela, se ela consegue usar próximo ao rosto 2, 3 cores ao mesmo tempo. E não só isso, se ela tem essa personalidade, porque às vezes as pessoas, elas não querem, ela só quer usar cores neutras, cores mais monocromáticas, vai do momento, vai do dia também. Então, é aquilo que eu falei, a forma como você utiliza a sua cartela vai depender muito de você, depender muito da sua personalidade, depender muito do seu estilo de vida. Aqui já forma um monocromático, né? E esse monocromático passa essa coisa de elegância, de sofisticação, também acaba alongando a silhueta, porque tá tudo num tom só. E é aquela cor coringa dela, que ela consegue usar. Pode estar jogando uma blusa mais clara, para estar quebrando um pouco dessa seriedade, mesmo sendo cor aí um alaranjado, um terracota escuro. Aí quebra um pouco dessa coisa mais formal. Se jogar uma cor, um laranja aqui, também fica bem. E acaba aí fazendo novamente, essa coisa mais análoga e quebrando um pouco dessa austeridade, jogando mais jovialidade aqui, né? Deixando uma coisa menos informal, uma coisa mais informal, uma coisa não tão formal. Então, dá mais vida, né? Acaba aí fazendo com que harmonize super bem com ela consegue usar. Se ela usar cores neutras, com esse verde já um pouco mais, também, apesar de ser verde, também tem essa seriedade. No entanto, se ela jogar uma cor, um vermelho, se complementar, vai passar criatividade, passar algo que também não é todo mundo que usa, mas como eu falei, a Lisa é uma pessoa camaleona, ela consegue fazer, ela gosta de fazer combinações diferentes, ela gosta de momentos estar mais com essa seriedade, algo mais formal, algo mais jovial, algo mais clássico,
algo mais elegante, algo mais sexy, vai depender muito da personalidade da pessoa. E a Liz, ela tem essas características, então ela consegue fazer diferentes combinações na cartela dela. Aqui, ó, algo bem do dia a dia, um jeans, uma camiseta. Então, para dar um pouco mais de vida, por que não jogar, por exemplo, um lenço com algumas cores? Já vai dar um pouco mais de vida nessa cor aqui monocromática e muito básica. Pode estar jogando esse casaco um pouco mais clássico, masculino, já dando um outro visual aqui no look, ela consegue usar. Se ela usar algo usando um couro, também já vai passar uma outra informação. Ela consegue estar usando dentro da cartela dela, são cores aqui mais neutras. O que tem mais cor aqui vai ser o lenço. Então, a pessoa, por exemplo, se ela tem muitas cores monocromáticas, ela começa a descobrir que a cartela dela tem mais cores além do que ela imaginava, ela pode começar com testando, até porque ela não está muito acostumada, testando cores com lenços, com acessórios que são mais fáceis da pessoa trocar, a pessoa não gostar do que uma peça inteira, né? Até ela ir se acostumando, até ela ir aprendendo como fazer essas combinações de cores. Aqui novamente, então, como eu falei, todas as cores aí da cartela acabam se combinando, ela pode estar usando o verde com o azul, trazendo um pouco mais, apesar que são cores que estão um pouco mais profundas aqui, um pouco mais, acaba trazendo um pouco mais de jovialidade do que ficar uma cor só. E mais ainda impacta quando ela botar aí o complementar, pode ser assim dizer, né? Jogar esse casaco aqui, que é um coringa para ela, jogar fica super bonito com esse azul. Acaba fazendo com que ela, até porque vai estar próximo ao rosto, né? Vai dar muito mais vida do que totalmente esse azul aqui. Somente esse azul aí da blusa, que apesar de ser é um pouco mais frio e tudo, mas a gente consegue perceber que o blazer aqui acaba trazendo mais vida para ela por ter esse calor. Aqui umas outras combinações que ela poderia também estar fazendo com essas diferentes combinações de cores, de textura que ela consegue usar. Por exemplo, trazendo aqui o jeans, ainda fica algo elegante, ela consegue qualquer uma dessas peças intercalar. E esse vestido aqui que tem essa coisa mais dramática. Como eu falei, a Lisa ela é camaleona, então ela pode estar usando esse tipo de peça de roupa, apesar dele ser totalmente fechado, mas ele é bem dramático. Tem bem esse contraste, bem essa coisa mais animal também, né, trazendo como mensagem, então, essa dramaticidade. E ela quebra, por exemplo, trazendo um pouco mais de classe, diminuindo essa dramaticidade, colocando esse trench coat, né, que ela consegue também usar nesse tom do olho dela, que acaba aí deixando super bem para ela, super bonito, acaba fazendo aí um contraste bem elegante. Aqui usando as cores neutras, monocromáticas, porque não jogar, trazer vida para essa cor aí, quebrar um pouco dessa neutralidade, jogar esse laranja que fica super bem para a Liz. E se ela quiser usar cores mais escuras, a gente percebe que como traz mais seriedade, né, do que ela usar aqui, por exemplo, um pouco mais de alegria, um pouco mais de vida, mas vai muito do contexto da pessoa, um pouco mais de seriedade. E se ela quiser, usando o mesmo trench coat, jogando aqui e fazendo essa quebra do muito escuro, dando um pouco mais de suavidade, né, do que fica aquela coisa muito escura da blusa ali, ter esses tons com essa profundidade que ela consegue usar, mas lembrando que a profundidade faz isso, traz seriedade. Ou você coloca cor, que traz mais vida, ou você dá uma suavizada com cores mais claras, botar uma quebrada nessa austeridade do escuro. Então, essas foram essa foi a análise da Liz. E a gente percebeu que ela tem essas características, pode fazer várias combinações de cores aí, de roupas, estilos, segundo a cartela de cores dela. Eu espero que você tenha gostado mais uma vez desse vídeo. E se você ainda tiver dúvidas ou questões que queira que eu aborde aqui no canal,
Escreve aqui embaixo para mim que eu vou estar te respondendo ou criando novos vídeos relacionados às suas perguntas. A gente então se encontra no próximo vídeo.